Bom dia, pessoal. Graça e paz. Prazer poder estar aqui com vocês nessa manhã, poder participar do Retiro Nacional depois de muitos anos agora como preletor. O meu primeiro Retiro Nacional foi em 2006, tem bastante tempo, quase 20 anos. E o Binho já estava lá, que nem ele falou, né? Está há muito tempo já no Retiro Nacional. Foi lá em Anápolis, no CTCEB. E eu não vim todos desde então, até porque eu me mudei, estive em vários lugares, mas eu já venho há muitos anos ao Retiro Nacional. E é muito bom poder estar aqui com vocês. Então... Obrigado. Então, me apresentar, meu nome é Ivan, eu sou da ICEB já há muito tempo. Cresci na ICEB, fui batizado na ICEB, casei na ICEB, tive meus filhos na ICEB, foram apresentados os três, eles saíram aqui agora, estavam aqui, acho que é porque eu ia falar deles, aí saiu todo mundo. Mas a minha esposa, Thalita, estava sentada bem aqui, ela está com um casaco verde, assim, fluorescente, então vai ser fácil de ver. E os meus três filhos estão comigo, o Martinho, o Pedro e o Gustavo. E esse tempo de ICEB é legal, a gente está há muito tempo na ICEB, né? No meu caso, eu cresci na ICEB, que eu tenho várias histórias com várias pessoas aqui. Então, eu me formei no CTCEB em 2019. E no tempo que eu estava lá, o pastor David foi aluno lá também. E outras pessoas também. O Nicolas eu conheci em 2009. Foi num Férias para Jesus, lá em Posse, na divisa de Goiás com a Bahia. O Nicolas foi sozinho da igreja dele, eu já ia Férias para Jesus há algum tempo, a gente era adolescente ainda. Quer dizer, o Nicolas já estava na faculdade, eu acho. Mas assim, a gente era bem novo. Em 2016, eu fui para o Férias para Jesus, lá no Rio de Janeiro, na época das Olimpíadas, e é a minha lembrança mais antiga com o Gus, que estava aqui, que a gente estava pregando, tinha um monte de gringo, e o Gus ficava traduzindo para o pessoal. O pastor Tiago pregava em português, o Gus traduzia para o inglês, e aí tinha um gringo que também ajudava a gente a traduzir para o espanhol, e tinha gringo para todo lado. Foi uma experiência muito boa. E ao longo dos anos a gente vai tendo várias dessas experiências. O Retiro Nacional proporciona muitas dessas experiências, e é muito bom poder agora estar aqui. Aqui, por exemplo, esse lugar, talvez muita gente não saiba, mas essa estrutura não tinha antes. A gente alugava uma tenda, colocava uma lona gigante para poder se reunir, porque não tinha aqui isso ainda construído. E as histórias vão aumentando. Mas é bom poder agora estar aqui com vocês, nesses 50 anos da Comoceb, podendo participar e compartilhar a palavra do Senhor. E antes de começar, só queria indicar para vocês 2 livros que tem ali na livraria. O primeiro é esse 10 acusações contra a Igreja Moderna. É um livretinho do Paul Washer, muito bom. Eu lembro que eu li esse livro, eu devia ter por volta dos meus 18, 19 anos, e eu lembro que me marcou, porque me fez enxergar algumas coisas que eu não percebia. Problemas que a Igreja Moderna vive, como o abandono das Escrituras, como uma abordagem terapêutica da vida cristã, como uma falta de firmeza, falta de perseverança, está mais preocupada do conforto que com a fidelidade. E então é um livreto muito bom, você lê rapidinho essas 10 acusações, e elas nos ajudam realmente a redirecionar o nosso coração para aquilo que mais importa, que é o Senhor Jesus e a sua palavra. E esse outro aqui também, eu também li, eu lembro que eu tinha 20 anos, porque eu lembro que eu li logo que eu comecei a namorar minha esposa, e esse livro também me abençoou e me marcou muito até os dias de hoje. Eu sempre recomendo para quem tiver a oportunidade de ler. É um livreto também, Plena Satisfação em Deus, do John Piper, em que ele nos mostra que a nossa vida, ela pode ter um sentido muito maior do que muitas vezes a gente pensa. E quanto antes a gente souber disso, melhor. A nossa vida é para glorificar a Deus. E em Deus nós podemos ter plena satisfação. E em Deus nós podemos ter verdadeira alegria. E ele vai mostrar de uma forma muito breve, muito direta, mas ao mesmo tempo muito impactante, como nós podemos ter essa plena satisfação em Deus. Então, nos outros dias eu vou indicar outros, mas hoje de manhã eu quero indicar esses 2 para vocês. Tem ali na livraria, vale muito a pena ler. São livros que você lê rapidinho, que são bem curtinhos, mas são muito abençoadores, fazem muita diferença. Então, fica aqui a indicação para quem tiver interesse. E agora, convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus, no capítulo 10. Mateus capítulo 10.
Da mesma forma que o pastor Pedro, eu peguei essa ideia, foi dele, né? Vai abordar Romanos capítulo 8 com vocês, nós vamos ficar em Mateus capítulo 10. Então, todos os nossos encontros vão ser abordando Mateus capítulo 10, cada momento, cada encontro, nós vamos falar de um pedaço dele. Mas, então, Mateus capítulo 10, vamos ler hoje do verso 16 até o verso 23. Peço que vocês acompanhem a leitura aí. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão nos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se entregarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Até aqui a nossa leitura. Para a gente contextualizar aqui o nosso texto. O ministério de Jesus nesse mundo foi um ministério extremamente atarefado. Nós lemos alguns versículos antes, ali no finalzinho do capítulo 9, que Jesus ia por toda parte, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas, curando os enfermos, expulsando os demônios, e ele ia de cidade em cidade, de povoado em povoado. O tempo todo o ministério de Jesus estava cheio de coisa para fazer. Ele tinha muita demanda, as pessoas estavam assim, em cima dele o tempo todo. Mas o que é interessante de Jesus é que ele, ainda assim, ele não perdia de vista aquilo que era mais importante. Porque isso pode acontecer conosco. No meio de muitas tarefas, e nós hoje em dia somos muito atarefados, muitas vezes a gente tem faculdade, a gente tem escola, a gente tem trabalho, nós temos relacionamentos, a gente tem família, a gente tem igreja, a gente tem muita coisa para fazer. No meio disso tudo, muitas vezes a gente pode não enxergar aquilo que está bem na nossa frente. A gente pode olhar e ao mesmo tempo não olhar. Já aconteceu com vocês de você estar procurando alguma coisa dentro de casa e você está atrasado, está com a cabeça cheia e você está procurando a carteira, a chave, o celular, qualquer coisa e está bem na sua frente ou está bem na sua mão e você não percebe que está bem ali porque você está com a cabeça cheia, você está atarefado e aí você não percebe aquilo que está bem na sua frente. Mas isso não acontecia com Jesus. Mesmo que ele estivesse sendo demandado o tempo todo, mesmo que ele estivesse sendo o tempo todo as pessoas ali, a multidão cercando ele, os discípulos falando com ele, oposição dos fariseus, oposição dos saduceus, gente querendo matar Jesus, ele não perdia de vista aquilo que era mais importante. E aqui no turbilhão de atividades de Jesus, o texto vai nos mostrar que mesmo assim, Jesus conseguia enxergar as multidões. E ele não simplesmente enxergava, que nem eu estou vendo vocês aqui, uma multidão na minha frente. Não é nesse sentido que ele enxergava as multidões. Assim qualquer um consegue. Mas ele realmente enxergava a real necessidade das multidões. Isso está ali no finalzinho do capítulo 9. E quando ele olhava para aquelas multidões, ele percebia que o real estado delas era de como ovelhas que não têm pastor. Ele olhava para aquelas multidões e ele via que o coração delas era o coração de ovelhas que não têm pastor. E para a gente se situar um pouco, a ovelha ela é um animal extremamente dependente de cuidados. Se a ovelha ela não estiver perfeitamente cuidada pelo seu pastor, ela não consegue dormir, ela não consegue comer, ela fica doente e a tendência é rapidamente ela morrer. Então, uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha que está exausta, é uma ovelha que está com medo, é uma ovelha que está insegura. E nesse sentido, Jesus olhava para as multidões e ele via justamente essa situação. Ovelhas que não têm pastor, pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam carentes. E o que é mais triste é porque em Israel
havia pastores. Havia uma liderança que deveria cuidar daquelas pessoas. Havia uma liderança que deveria zelar por aquelas pessoas. Mas muitas vezes essa liderança não estava cuidando deles. Estava, na verdade, colocando mais peso sobre eles. E eles eram como ovelhas que não têm pastor, no meio de um local que havia muitos pastores. E Jesus, em meio ao seu ministério, em meio às suas muitas tarefas, ele parou e ele de fato olhou para aquelas pessoas. Ele sabia qual era a real necessidade daquelas pessoas. E nesse contexto, é quando ele vira para os seus discípulos e ele fala: a seara é grande e são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. E na sequência do texto nós vemos justamente a comissão dos discípulos. Jesus chama os discípulos para si, escolhe os 12 e os envia a pregar. Os envia a fazer o ministério que ele mesmo fazia, que era o ministério de pregação do evangelho, de ensino das escrituras e de cuidado das pessoas. E ele envia os seus discípulos nessa missão. E quando ele envia os discípulos nessa missão, nós temos que lembrar qual é o contexto em que Jesus envia os seus discípulos, que é o contexto que é o nosso contexto também. Ele não simplesmente chama alguns discípulos e fala: vão para o mundo. Antes disso, Jesus já vinha trabalhando na vida daqueles discípulos, já vinha agindo no coração daqueles discípulos. A gente não pode perder de vista a missão. Quando nós olhamos para a missão, nós não podemos perder de vista a obra de Cristo antes da missão. Jesus é aquele que veio ao mundo para nos salvar. Jesus é aquele que se encarnou para que pudesse viver uma vida perfeita. Jesus é aquele que morreu na cruz por causa dos nossos pecados, que venceu a morte ao ressuscitar ao terceiro dia, e que por causa do poder que ele recebeu de vencer a morte, ele vai até as pessoas, ele olha as necessidades das pessoas e ele traz essas pessoas para si. Jesus veio até nós porque nós também éramos como ovelhas que não têm pastor. Jesus veio até nós e ele nos salvou das garras do pecado, nos salvou do poder da morte, nos salvou do domínio de Satanás. E então ele nos envia como discípulos para esse mundo que continua cheio de ovelhas que não têm pastor. Ele nos envia para esse mundo de pessoas que estão necessitadas. Ele nos envia para esse mundo para que nós possamos cumprir a missão de pregar o evangelho, ensinar as escrituras e cuidar das pessoas. Mas essa é uma missão que apresenta muitos perigos e é esse texto que nós vamos trabalhar aqui. Nós fomos salvos e nós fomos chamados. E fomos enviados então para uma missão, que é uma missão cheia de desafios. E para a gente situar um pouco, ainda mais, tem um filme antigo, talvez muitos de vocês ainda não tenham visto, que é O Resgate do Soldado Ryan. É um filme de guerra. E esse filme, o que é interessante do começo desse filme? Porque o começo do filme nós vemos um senhor, já idoso, andando por um cemitério, que é um memorial daqueles que tem nos Estados Unidos, em homenagem aos soldados da Segunda Guerra Mundial. E ele chega diante de uma lápide, e ele se prostra diante dela, e ele ficou emocionado olhando para ela. E então a história vai para o passado, que ele começa a contar a história daquela lápide, daquela pessoa que foi enterrada ali. E quando nós voltamos lá para o contexto da Segunda Guerra Mundial, nós vemos na introdução da história, um general dos Estados Unidos, ele recebe a notificação. Ele recebe a notificação de que 3 jovens da mesma família morreram. Uma mãe iria receber 3 telegramas, 3 visitas, dizendo que os filhos dela haviam morrido. E aquele general, ele fica profundamente compadecido daquela mãe. Ele fica profundamente compadecido porque ele pensa: não é justo que uma mãe receba a notícia de que todos os seus filhos morreram. E então avisam para ele: não, general, ela ainda tem mais um filho que está vivo na guerra. E ele então fala: não deixem esse jovem morrer. Enviem um grupo para resgatar esse jovem, para que ele possa voltar para casa. Ele não vai mais participar da guerra, porque essa mãe não pode perder todos os seus filhos. Então esse general, no meio da guerra, no meio daquele negócio caótico de bomba, de invasão da Normandia, dos nazistas de um lado, os americanos do outro, os soviéticos do outro, gente atirando para todo lado, ele consegue olhar para uma mãe e se compadecer dela. E se compadecer a tal ponto
que ele destaca um grupo de soldados para que esses soldados vão atrás desse único jovem, o Ryan, por isso que é o soldado Ryan, para que ele seja resgatado e seja entregue de volta à sua mãe. E esse grupo que recebe a missão é comandado pelo capitão Miller. E esse capitão Miller escolhe então os 7 soldados para irem com ele resgatar o soldado Ryan. Não era uma missão fácil. Era uma missão no meio da guerra. Era uma missão para que um único soldado fosse resgatado. Porque o general teve compaixão de uma mãe. Se nós formos comparar, Jesus é como esse general. Ele consegue sentir a dor de uma única pessoa. E ele consegue mover os seus discípulos para que uma pessoa seja resgatada. Porque uma pessoa que seja salva vale mais do que o mundo inteiro. Uma só pessoa que seja salva traz alegria no céu. E no meio de uma guerra, de um confronto, Jesus olha com compaixão para as pessoas. E Ele nos envia como seus discípulos, como a sua tropa, para resgatarmos aqueles que estão perdidos. Mas para que a gente possa, e de fato, cumprir a missão, Jesus nos dá alguns alertas. E esses alertas é o que a gente vê agora a partir do verso 16. Jesus vai falar muito nesse texto, até o final, nós vamos ver até o final do capítulo 10 nesses dias, sobre perseverança. Ele fala sobre fidelidade. E ele não esconde de nós as lutas. A vida cristã não é uma vida maquiada. Jesus, em momento algum, ele nos iludiu de que a nossa vida seria um mar de rosas. Ele em nenhum momento nos iludiu de que a nossa vida seria apenas pastos verdejantes e pastos verdejantes, água fresca ou qualquer coisa desse tipo. Em nenhum momento Jesus nos iludiu que todos os nossos sonhos seriam realizados. Em nenhum momento Jesus nos iludiu de que a vida cristã é uma vida de somente vitórias. Ele nos mostrou claramente que Ele nos chama para uma missão, que é uma missão de guerra. Não é uma missão fácil, mas Ele vai nos mostrar as dificuldades, as recompensas e também os incentivos no meio dessa luta. E ao longo dos dias a gente vai ver tudo isso. Mas aqui no começo, nós vemos no verso 16, que Jesus fala: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Nós lemos aqui já no começo que Jesus envia os seus discípulos para o meio dos lobos, como ovelhas para o meio dos lobos. E isso é uma coisa que deve nos chamar a atenção. Por quê? Porque o lobo, ele é um predador natural das ovelhas. Uma das partes mais importantes do trabalho de um pastor de ovelhas, se a gente pegar ali o contexto do Oriente Médio, era justamente proteger as suas ovelhas dos lobos, porque os lobos ficavam cercando o rebanho. Qualquer ovelha que ficasse para trás poderia virar um alvo fácil do lobo. E mesmo assim, se o lobo achasse que as ovelhas estavam sozinhas, porque o pastor estava ali num canto, ele viria para cima e o pastor deveria afastar as ovelhas. Essa é uma imagem que os discípulos facilmente iriam assimilar. Ovelhas no meio de lobos é uma presa fácil. É algo que não ia durar muito tempo. E aqui nesse contexto, os lobos nem iam ter muito trabalho, porque não era a alcateia que estava indo até o rebanho, mas era o rebanho que estava indo até a alcateia. Eram as ovelhas que estavam indo para o meio dos lobos, e não o contrário. Qualquer ovelha nesse sentido não ia durar muito tempo. Essa figura, ela é facilmente assimilada pelos discípulos, e ela é para que eles pudessem entender, e nós também pudéssemos entender, que nós somos dessa forma. Nós somos ovelhas no meio de uma alcateia. Nós somos ovelhas cercadas por lobos que querem nos devorar o tempo todo. Os perigos da vida cristã, os perigos que os discípulos de Cristo enfrentam, são vários, são intensos, são reais. Se a gente pega o contexto da antiguidade, que é o contexto dos discípulos, é um contexto que foi deles, passou ao longo da história e ainda hoje acontece, é um contexto de fato de vida ou morte. De pessoas que são presas, são açoitadas, são espancadas e são mortas por causa da fé em Cristo ainda hoje. Se a gente pega países no Oriente Médio, se a gente pega países com regimes fechados, ainda hoje tem cristãos sendo mortos simplesmente por confessarem Jesus Cristo. E além desses perigos, que a gente agora também traz para o nosso contexto, existem outras formas que também nos assolam. Existem perseguições, existem pressões, existem oposições de todos os lados, para que nós abandonemos a nossa fé.
Existe isso o tempo todo. Porque as pessoas são mortas lá, por exemplo, em países do Oriente Médio, da África, em outros lugares, enquanto elas confessam a fé delas em Cristo. Se elas abandonarem a fé, elas poderão ser poupadas. O objetivo é sempre acabar com a fé. E para isso existem inúmeras formas para que a fé de alguém seja destruída. No nosso contexto aqui, por exemplo, mais no mundo ocidental, em que nós temos uma relativa liberdade de professar a nossa fé, nós somos pressionados de todos os lados para que a nossa fé seja abandonada, e nós somos cercados por ideias, por ideologias, por pecados. Nós somos pressionados de todos os lados para que, de alguma forma, nós sejamos sufocados até não sobrar nenhum resquício de cristianismo em nós. Então existem ideologias que estão por aí, estão na internet, estão na televisão, estão em todo lugar, nos cercando, querendo fazer com que a nossa fé seja uma coisa de louco. Nos cercando para que, de alguma forma, a gente pense que a gente precisa adaptar a nossa fé, atualizar a nossa Bíblia, para que a gente possa ser aceito no mundo. Do contrário, nós vamos sendo sempre rechaçados, como loucos, como fundamentalistas, como pessoas que não têm noção da realidade, e nós vamos sendo pressionados dessa forma. Muitas vezes é explícito, mas muitas vezes não. São pequenas ideias que vão sendo introduzidas para que a gente abandone a nossa fé. São pecados que vão nos cercando, que querem nos seduzir. Pecados que querem nos fazer acreditar de que o mais importante é nós seguirmos o nosso coração. De que a nossa alegria e a nossa satisfação vão estar num relacionamento, vão estar numa profissão, vão estar num ministério, vão estar em coisas que não são o Senhor Jesus. Em todo tempo nós somos pressionados. E o interessante é que Jesus, Ele diz que nós estamos como ovelhas no meio de lobos, não por acaso, mas porque Ele mesmo nos enviou para esse local. Nós não somos ovelhas que nos perdemos e fomos parar no meio dos lobos. O nosso próprio pastor nos conduziu para o meio dos lobos. E isso é porque a advertência de Jesus não é para que nós fiquemos amedrontados. É para que nós saibamos o que vai acontecer e para que nós prevaleçamos onde nós estivermos. É a total reviravolta da cadeia alimentar. As ovelhas vencendo os lobos. Mas é isso que Jesus quer de nós. Ele nos envia para o meio dos lobos para que nós possamos triunfar ali. Ele nos envia para o meio dos lobos, e isso nos mostra também que Ele está conosco. Jesus nunca enviou os seus discípulos para um lugar onde Ele não tivesse ido antes. Ele nunca enviou os seus discípulos para um ambiente em que Ele mesmo não pudesse cuidar deles. Ainda que não fosse de forma direta, pessoal, como era quando Ele estava aqui no mundo. Mas Jesus nos envia para o meio dos lobos e Ele está conosco. Ele nos enviou para o mundo e Ele está conosco. Ele te colocou onde você está e Ele está contigo. A sua família, a sua escola, a sua faculdade, o seu trabalho, não interessa. Onde você está não é um acaso. Foi Deus que te colocou ali. E porque Ele te colocou ali, Ele vai te conduzir onde quer que você esteja. Nós não somos ovelhas sem pastor. Antes nós somos ovelhas guardadas pelo Supremo Pastor. Mas mesmo assim nós precisamos estar alertas. Porque a linguagem de Jesus é essa, é de estar alerta. Ele está conosco, Ele nos enviou para o meio das ovelhas, para o meio dos lobos, mas somos ovelhas no meio dos lobos. E por causa disso nós precisamos estar alertas. E aí Jesus fala essa ilustração que também é muito interessante, que nós precisamos ser prudentes como as serpentes e ao mesmo tempo nós precisamos ser simples como as pombas. E isso é uma visão de duas figuras que parecem até meio contraditórias. É como se Jesus quisesse que nós agíssemos de uma forma meio contraditória. Porque como é que eles podem ser prudentes como uma serpente e ao mesmo tempo simples como uma pomba? São dois animais que se comportam de formas totalmente opostas. Por exemplo, as serpentes, desde a antiguidade, elas têm essa fama da prudência e da astúcia. Uma serpente, primeiro que ela é camuflada. Ela está sempre se esgueirando pelos cantos. Depois que uma serpente, ela não ataca um animal que ela não ache que ela possa dominar. Muitas vezes uma serpente, antes de atacar, ela passa dias observando a sua presa, até que ela possa ver o momento em que ela possa dar o bote. Ao mesmo tempo, uma serpente não é facilmente pega. Ela está sempre se esgueirando, ela é rápida e ao mesmo tempo ela ataca
quando algum predador possa chegar perto dela. Então, a fama das serpentes é grande, desde a antiguidade. Elas são prudentes, elas são astutas. E dessa forma, nós como cristãos também precisamos ser. Nós precisamos ser prudentes e astutos, sabendo que existe perigo ao nosso redor. E por causa disso, nós estamos sempre atentos, para que a gente não seja pego de surpresa, para que a gente não seja uma presa fácil. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não quer que nós, como discípulos dele, sejamos aquelas pessoas arredias, aquelas pessoas quase que paranoicas, porque achamos que vamos ser atacados o tempo todo. A gente chega e alguém nos deseja bom dia por quê? De onde vem o seu bom dia? Qual é a sua fé? O que você professa? Porque se você professa outra fé diferente da minha, o seu bom dia talvez não seja o meu bom dia. A gente não pode ser paranoico também. Jesus não quer que a gente seja esse tipo de paranoico. Jesus não quer que a gente seja esse tipo de pessoa que está sempre ali alerta, sempre armado. E por isso ele fala que ao mesmo tempo nós temos que ser simples como as pombas. E a pomba já é um animal tão dócil que o caçador consegue chegar nela sem ela fugir. Pegar uma pomba, eu não estou falando desses pombos que a gente tem hoje em dia, esses pombos aqui já são tudo viciado, né? Já viu? Eles são gordos, pesados e nem voa, né? Você chega perto dele e sai só andando, nem voa mais. Então, esses pombos de hoje em dia já são, é outro contexto. Lá naquela época não tinha esses pombos assim não. Mas eram pombas que eram animais dóceis, pombas silvestres, pombas que podem ser capturadas com facilidade. Porque elas são dóceis, elas são simples, como diz a palavra. Então é fácil de você chegar, pegar, capturar, domesticar. Esse era o contexto das pombas naquela época. E, ao mesmo tempo, as pombas são presas fáceis. Seriam presas fáceis para as próprias cobras, presas fáceis para qualquer predador. Então, Jesus parece que coloca essas coisas contrastantes. Porque a nossa vida é uma vida que não é exata. A nossa vida ela é muito dinâmica. A nossa vida no mundo é muito dinâmica. Não dá para dizer, é assim e ponto. Cada um aqui é de uma região. Eu moro em Brasília. Eu cresci em Brasília, mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu posso falar para vocês que ser crente em Brasília, e ainda das regiões de Brasília varia, e ser crente no Rio de Janeiro, é o mesmo Senhor, são os mesmos princípios, mas é totalmente diferente. Porque as demandas do Rio de Janeiro são outras. É uma cidade muito violenta, é uma cidade com muito trânsito, todo mundo fica 2 horas no trânsito, não interessa. É uma cidade em que as pessoas podem ter carro e mesmo assim preferem não andar de carro de tanto trânsito que é. É uma cidade em que você precisa andar com o olho atrás da cabeça, porque a qualquer momento alguém pode te roubar. Isso eu sou de lá, estou falando, é real, isso acontece. Brasília é um outro contexto diferente. Alguns aqui são de Cuiabá, outros são de Palmas, os contextos são diferentes. Então não dá para simplesmente dizer, você tem que fazer isso. Por isso que a palavra de Deus nos dá princípios. E aqui o princípio é da prudência e o princípio também é o princípio da simplicidade. Nós temos que estar atentos o tempo todo para que nós não sejamos facilmente enganados e devorados. Muitos de vocês talvez estejam na universidade e ali é um lugar assim fácil. Tem professores que são realmente maliciosos e eles querem de fato destruir a fé dos alunos. Eles falam, tem uns que são mais diretos, outros não, outros são mais discretos. Mas alguns, não estou dizendo que todos, mas alguns são assim. Então a gente precisa estar atento. Mas ao mesmo tempo, ainda que sejamos prudentes, a gente não pode ser malicioso também. Nós temos que ser simples a ponto de nós conseguirmos nos envolver com as pessoas ao nosso redor, de forma amorosa. As pessoas podem chegar ao nosso redor, colegas, professores, chefes, todo mundo, familiares, e a gente ser manso e dócil como uma pomba, de maneira que as pessoas querem estar perto de nós. E nós podemos nos envolver com elas, mas ao mesmo tempo, a gente não pode abandonar a prudência. Para que nós possamos perseverar no mundo, perseverar diante dos lobos que estão ao nosso redor, Jesus dá esse alerta aos seus discípulos. Sejam prudentes como as serpentes, atentos a tudo, mas ao mesmo tempo sejam simples e dóceis como as pombas. As pessoas gostam de estar perto da gente. A gente se aproxima das pessoas e a gente consegue se envolver com elas. Porque como que a gente vai poder pregar e ensinar se a gente não se envolve com as pessoas? Precisamos estar perto delas. E assim podemos perseverar na nossa vida cristã e no mundo, na nossa missão.
E na sequência do texto, Jesus continua e ele fala: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunhas a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Na sequência, Jesus fala para a gente se acautelar dos homens. A gente tomar cuidado de fato com as pessoas que estão ao nosso redor. Por quê? Porque não são simplesmente ideias que querem nos devorar. A ideia é uma coisa abstrata. A ideia está sendo falada por alguém, está sendo pregada por alguém. De fato, são homens, muitas vezes perversos, que querem de fato nos atacar, nos devorar e acabar com a nossa fé. E Jesus fala: estejam atentos, porque eles vão perseguir vocês. E aqui ele fala num contexto agora de nós perseverarmos diante das autoridades. Porque o mundo é um lugar hostil. E muitas vezes as próprias autoridades que deveriam zelar pela paz, deveriam zelar pela liberdade, são aqueles que vão nos atacar. E ele fala aqui, o primeiro contexto que ele fala é o contexto da sinagoga. Porque Jesus fala que esse contexto que ele fala aqui, serão levados aos tribunais e açoitados, era o que acontecia nas sinagogas. Se alguém saía da linha, a pessoa era levada para a sinagoga, era julgada pelo conselho local. Tinha o conselho maior, o Sinédrio, que pegava todo Israel, onde Jesus foi condenado. Mas tinha os conselhos locais, e ali muitas vezes eles traziam açoites e castigos para as pessoas que cometiam heresia ou alguma coisa desse tipo, ou violavam a lei. Então, Jesus fala: vocês serão levados perante os tribunais. Vocês serão levados pelos seus próprios compatriotas para serem punidos, para serem açoitados, para que vocês abandonem a fé em mim. Por causa de Jesus. E ao mesmo tempo ele também fala que eles seriam levados para autoridades ainda maiores. Para os reis, que eram os herodianos, era a casa de Herodes, que eram os reis da época, e para os governadores, que eram os romanos. Eram as maiores autoridades possíveis que eles poderiam encontrar. E da mesma forma eles seriam punidos pelos gentios. E aqui ele mostra que as pessoas ao redor dos discípulos seriam capazes de mover as autoridades para que as autoridades atingissem aqueles que eles perseguiam. E isso aconteceu ao longo da história. Isso aconteceu na época dos discípulos, tanto que quando Estevão foi morto, o primeiro que foi morto pela igreja, mártir da igreja, ele foi morto justamente pelo Sinédrio, pelos judeus. Depois, nós vemos Tiago, o apóstolo. Ele foi morto por Herodes, foi morto pelos reis. Mais adiante, nós vemos Pedro e Paulo sendo mortos pelos romanos. Tudo o que Jesus falou foi acontecendo sequencialmente. Eles foram perseguidos e foram mortos. Os judeus acusavam os discípulos de blasfêmia. Os romanos acusavam eles de insubmissão. Nós não nos adequarmos ao credo vigente e nem devotarmos a nossa fé às autoridades, sempre causou problemas. Causou problemas lá, causou problemas ao longo da história, causa problemas até hoje. No século XX, isso aconteceu de uma forma desenfreada. Os regimes totalitários, seja na Alemanha nacional-socialista de Hitler, seja no comunismo soviético, seja em vários outros locais, os cristãos sempre incomodaram. Eles sempre incomodaram porque eles não se adequavam à ideologia vigente, eles não devotavam suas esperanças às autoridades, porque a nossa crença está em Cristo e a nossa devoção é somente a Cristo. E isso sempre vai incomodar, porque a gente sempre vai destoar. A gente sempre vai destoar daquilo que está dominante. A gente sempre vai destoar da ideologia dominante. A gente sempre vai destoar dos poderes constituídos. E isso sempre vai gerar perseguição. Ou uma perseguição severa de vida e morte, que nem aconteceu nos regimes totalitários e ainda acontece em alguns locais. Ou uma perseguição daquela velada, de simplesmente querer fazer calar. De simplesmente querer falar: você quer ser cristão? Tudo bem, mas seja na sua casa. Não venha falar da sua fé aqui na esfera pública. Mas o restante pode ser falado. Isso sempre aconteceu, isso não é novidade dos nossos dias. E Jesus fala: isso vai acontecer. Mas o que ele também fala que é interessante, ele fala que
que é por minha causa que vocês serão levados diante dessas situações, para que vocês possam testemunhar. Jesus, mais uma vez, nada disso é por acaso. Ele fala, vocês serão levados por minha causa, para que vocês possam testemunhar de quem eu sou. Muitas vezes, quando nós somos colocados nessas situações contra a parede, é quando pessoas que antes jamais ouviriam sobre o Evangelho, vão poder ouvir sobre quem é Jesus Cristo. Nós vemos isso, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi levado e foi preso, e ele pôde pregar para Félix, para Festo, pôde pregar para autoridades de altíssimo poder, que em outras circunstâncias não ouviriam sobre o Evangelho. Muitas vezes isso aconteceu. Se vocês depois quiserem pesquisar, pesquisem, tem várias histórias muito interessantes. Tem um livro muito legal, o nome é até Ivan, que fala de um jovem soldado russo que foi preso e morto por causa da sua fé. Mas até ele ser morto, ele compareceu diante de coronéis e vários membros do Partido Soviético, e ele pôde falar de Cristo para eles. Ele pôde testemunhar da sua fé. Ao mesmo tempo, nós vamos ser colocados em situações seja na nossa família, seja muitas vezes na escola, na faculdade, no trabalho, em que nós vamos ser pressionados a fazer alguma coisa, e nós não vamos fazer. E vão perguntar, mas por que você não faz isso? Aí falando, por causa de Cristo. E nós vamos poder testemunhar de Cristo. E às vezes vão ser as coisas mais simples do mundo. Eu lembro na época da faculdade, aquela coisa padrão, né? Os alunos vão assinando o nome dos colegas, né, para poder não levar falta. E eu lembro que tinha um amigo meu assinando para um monte de gente, e ele virou para mim e falou, assina alguns aí para não ficar só a minha letra. E eu falei, não vou assinar. Ele falou, mas por que não? Aí eu falei, né? Eu falei, não, eu acho que isso é errado, e por causa de Cristo, não sei o que lá. E esse meu amigo, ele falou, tudo bem, eu entendo. Não ficou com raiva de mim. Esse meu amigo, ele inclusive era ateu, e foi o único que uma vez eu convidei para participar de um evento de jovens, e ele foi. E ele morava longe, pensa que ele morava longe. Num contexto de Brasília, não sei. Ele morava, tentar pegar assim, aqui é de Brasília, né? Que é de outros locais não vai saber, né? Mas é como se ele morasse no Gama e o evento fosse lá em Sobradinho. E então viu só? Então era bem assim. Quem é de Brasília sabe. Então ele foi bem longe. E ele foi para um evento de crente. Vocês que são de outra cidade, desculpa, gente, eu não sei uma outra referência. Oi? Mais ou menos 55 quilômetros de distância. Então, assim, para você na sua cidade, às vezes sua cidade nem tem 55 quilômetros de distância, né? Então você, talvez ela seja bem menor que isso. Você nem sabe o que é, 55 quilômetros você já está em outro estado. Mas, enfim, nesse sentido, ele veio e eu tive a oportunidade de testemunhar para ele. Não se converteu, ainda. A gente mantém o contato, ele mora lá no Rio de Janeiro ainda, a gente ainda conversa. E isso acontece, a gente é pressionado. Os discípulos, o único crime que eles cometeram era confessar a fé em Cristo. Eles confessavam a fé em Cristo. E por causa disso eles eram perseguidos. Por compatriotas, por pessoa que era do povo dele. Imagina, ele ser entregue aos romanos, pelos seus próprios compatriotas. Imagina, alguém pegar você, um brasileiro, um camarada seu, pegar você e te entregar para ser espancado pelos argentinos. Tipo, ele tá traindo o seu próprio povo, simplesmente por causa da fé que é diferente. Então, isso acontecia com eles. É sempre perigoso quando a gente não se adequa à ideologia vigente e nem aos poderes constituídos. E Jesus também destaca que, mesmo diante dessas situações, os discípulos e nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. E ele fala, não é vocês quem vão falar, mas é o Espírito de Deus que vai testemunhar por meio de vocês. E nesse sentido é muito importante que nós estejamos sempre cheios do Espírito de Deus. Porque a boca fala que o coração está cheio. O nosso coração transborda daquilo que nós estamos cheios. Então, se nós temos uma vida de comunhão com Cristo, uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de comunhão com os irmãos, uma vida em que Cristo é o centro da nossa vida, o Espírito Santo nós buscamos o tempo todo. Na hora que a gente for pressionado,
Sabe aquele negócio quando você vai fazer uma prova, você estudou muito e de repente você chega na prova e você não lembra? Dá um branco, né? Acontece. Imagina se alguém de repente te pressiona e fala, por que você não faz isso? A gente pode dar um branco, mas se a gente está cheio do Espírito, não tem problema, porque é isso que vai transbordar da gente. É o Espírito de Deus que vai transbordar de nós. É o Espírito de Deus que vai fluir das nossas bocas. E a gente vai poder falar de Cristo, vai poder testemunhar de Cristo. É isso que Jesus fala. Ele fala, não se preocupem. É o Espírito de Deus que vai falar por meio de vocês. É o Espírito de Deus que vai testemunhar da palavra de Deus, que vai testemunhar de Cristo Jesus. Então nós precisamos estar sempre cheios do Senhor. Perseverem em buscar a Deus. Leia as Escrituras. Ore. Esteja em comunhão com seus irmãos. Se envolva na vida da igreja. Se envolva nos ministérios da sua igreja. Construa boas amizades cristãs. Para que você possa estar sempre cheio do Espírito Santo. Para que no momento em que você tiver que reagir, o que saia da sua boca não seja ira, não seja medo, não seja qualquer outra coisa pecaminosa, mas seja a palavra de Deus, ministrada pelo Espírito Santo aos corações. Então que nós possamos perseverar nesse sentido. Jesus alerta, e isso tudo é um contexto, lembra? É um contexto de guerra, é um contexto no meio de lobos, é um contexto de desafios. Mas Jesus fala, perseverem. Perseverem mesmo diante das autoridades. E no final do texto, Jesus vai falar talvez o ambiente que é mais difícil de perseverar, porque é o ambiente que nós temos mais familiaridade, que é justamente no meio da família. Ele fala, um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse é o tipo mais difícil de embate, que são os embates das pessoas que são mais próximas de nós. Porque são as pessoas que a gente vê todo dia. São as pessoas que a gente mantém um relacionamento ao longo da nossa vida. E Jesus fala que por causa do nome dele, por causa da fé nele, surgiriam esses embates. De filho se levantar contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, e um entregar ao outro para a morte. Jesus vai nos mostrar que a fé nele tem que superar qualquer relacionamento. Ainda que seja o nosso pai, ainda que seja a nossa mãe, ainda que seja o nosso filho, nosso irmão, o nosso cônjuge, o que deve prevalecer é Cristo Jesus. É a nossa fé em Cristo, é a nossa vida com Cristo, é a nossa caminhada com o Senhor Jesus. E eu sei que isso é difícil, isso não é fácil, é por isso que Jesus nos alerta. Não sei quantos de vocês vêm de lares em que os pais não são crentes ou que tem pessoas não crentes na sua família. Mas eu já passei por isso. Conheço pessoas que já passaram por isso. E eu sei que não é fácil. Não é fácil você ser confrontado, não é fácil você, digamos assim, decepcionar uma pessoa que você tanto ama. E muitas vezes essa pessoa vai poder ser capaz de fazer mal para você por causa de Cristo Jesus. Mas note que o texto, ele fala daqueles que não creem em Cristo vão fazer mal para nós. Nunca o contrário. O nosso dever é o dever de amor. A nossa obrigação para com os nossos familiares, para as pessoas que nós amamos, é continuarmos amando, independentemente do que possam fazer conosco. Eles podem se levantar contra nós, eles podem nos denunciar, eles podem até nos entregar para as autoridades, ou, dependendo do contexto, qualquer coisa que seja. Mas nós nunca podemos revidar na mesma moeda. A gente revida como Cristo revidava, com amor, com graça, com misericórdia. Ainda que isso leve anos, ainda que isso demore muito tempo, nós sempre vamos devolver com amor. Porque é para isso que nós fomos chamados. O cristão deve estar sempre alerta para esse tipo de coisa, para esse tipo de perseguição. E Jesus fala que nós seremos odiados por todos. Se a gente vai ter oposição dentro da nossa família, a gente pode esperar ódio de todas as partes. E aqui esse ser odiado por todos, não é nós vamos ser odiados por todas as pessoas sem exceção, mas a ideia é que nós vamos ser odiados por todos sem distinção.
Ou seja, aqui Jesus já falou que compatriotas vão odiar os discípulos, autoridades vão odiar os discípulos, familiares vão odiar os discípulos, o ódio vai vir de todas as partes, mas não significa que vai ser sem exceção, não significa que cada pessoa na face da terra vai nos odiar. Normalmente, os pais, mesmo quando o filho se converte, continuam amando seus filhos. Podem não concordar, podem não gostar, podem até falar da fé, mas vão continuar amando. Não significa que a gente vai ser odiado, sem exceção, por todas as pessoas. Mas o ódio vai vir de todas as partes. Às vezes de onde a gente menos espera. E Jesus fala, vocês vão ser odiados por minha causa. O mundo odiou a Cristo. E a gente vai falar mais um pouco disso amanhã. E o mundo vai odiar os discípulos. Da mesma forma. Nós seremos odiados de todas as partes, mas nós devemos perseverar na fé em Cristo. E o que é interessante é que Jesus fala, e isso vai ser recompensado com a salvação. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. E é importante a gente destacar aqui que, até o pastor Pedro falou ontem, da obra de Cristo em nosso favor, que a salvação, ela é sempre pela graça, mediante a fé na obra consumada de Cristo Jesus. A salvação não depende das nossas obras, não depende daquilo que a gente faz. A salvação está em Cristo Jesus. É Ele quem nos salva, é Ele que morreu para nos salvar, é Ele que ressuscitou, é Ele que venceu a morte, é nele que nós temos vida. Mas as nossas ações comprovam que nós somos salvos. O apóstolo Paulo vai falar disso, o apóstolo Tiago vai falar disso, o apóstolo Pedro vai falar disso, e aqui Jesus está falando disso também. Aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é um sinal da salvação. A perseverança é um sinal de que nós fomos transformados. A perseverança é um sinal de que Cristo habita em nós, o Espírito habita em nós. Não há como perseverar se nós não tivermos Cristo. Não há como andar em frente se nós não tivermos o Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém é capaz de confessar que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, a nossa perseverança é um sinal da nossa salvação. E a gente pode também observar que a salvação na Bíblia, ela também é uma coisa dinâmica. Nós temos o hábito de sistematizar as coisas e às vezes a gente não percebe a dinamicidade que existe na salvação na Bíblia. A salvação, a gente pode enxergar ela na perspectiva passada, presente e futura. No passado, Cristo morreu na cruz e ressuscitou. Isso está no passado. E no passado, nós cremos em Cristo Jesus. E recebemos uma nova vida, fomos regenerados, recebemos o Espírito de Deus. Isso é uma salvação que a gente pode olhar no passado, já completa. Mas ao mesmo tempo, essa salvação se estende agora para o presente. À medida que nós somos santificados e à medida que nós perseveramos, é a salvação que nós estamos vivendo no presente. E no fim de tudo, a salvação futura, quando Cristo vier mais uma vez e nós fomos glorificados com Ele e recebemos a recompensa da salvação futura. Nesse sentido, a salvação é passada, presente e futura para nós, porque para Deus, Romanos 8, não sei se o pastor vai pregar isso, mas está lá no finalzinho de Romanos 8, lá no verso 28, que aqueles que de antemão conheceu, a esses predestinou, e aos que predestinou chamou, e aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Para Deus já está tudo feito. Para Deus é uma coisa só. Deus fez de uma vez só. Deus já nos vê glorificados por causa de Cristo Jesus. Mas a nossa caminhada, ela tem esse aspecto. Passado, presente e futuro. E nós estamos vivendo no agora. E por isso Jesus nos chama. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta a gente se acomodar e achar que está tudo bem. A gente precisa perseverar. A gente precisa perseverar até o fim, para que nós possamos ver a salvação, para que nós possamos contemplar o Senhor Jesus na glória. Na glória bendita, não na glória da condenação. E Jesus nos alerta. Vocês são ovelhas no meio de lobos. As autoridades vão se levantar contra vocês. Dentro da família de vocês, vocês vão ter oposição. Vocês serão odiados de todas as partes. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E é por isso que nós fazemos, por exemplo, um retiro como esse. Para que nós possamos nos fortificar. E para que vocês possam olhar ao redor. Jovens de todas as partes do Brasil e até de fora do Brasil, que tem o rapaz aí do Tennessee.
que estão interessados em Cristo, que querem conhecer a Cristo, que querem andar com Cristo. Vocês não estão sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Porque Cristo está conosco, o Espírito está conosco, e a igreja do Senhor está conosco, espalhada por toda a face da terra. E por isso nós podemos andar e perseverar. A obra de Cristo Jesus ainda nos demanda uma prudência no final, que Jesus fala: se vos perseguirem, fugir para outra cidade. Jesus aqui, ele não incentiva ninguém a ser Marte. Ele fala da prudência mais uma vez, o final ali do verso 23. Fugir para outra cidade. Não é porque está tendo perseguição no lugar que a gente precisa ficar. A gente vai precisar muito de sabedoria e discernimento do Espírito. Porque muitas vezes, muitos discípulos, ao longo da história até hoje, permanecem em lugares perigosos, porque eles entendem do Senhor que tem que permanecer lá. Mas muitas vezes eles vão poder partir para outra cidade, e em outra cidade eles vão pregar. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Em uma cidade ele foi mal recebido, tá bom, vou para lá, prega em outra cidade, fundou uma igreja forte, graças a Deus. Depois voltou para aquela cidade e conseguiu pregar. A gente não precisa se expor desnecessariamente às situações. Prudência das serpentes. Mas a gente precisa de discernimento do Espírito, para que a gente possa saber qual batalha de fato a gente precisa até o fim e qual batalha às vezes a gente precisa recuar para depois avançar de novo. É uma guerra. Numa guerra a gente não vai para frente em todas as batalhas. Muitas vezes a gente recua, vai para um lado, vai para o outro, porque a gente tem que vencer a guerra, não necessariamente aquela batalha. Então a gente precisa dessa prudência, de saber quando se retirar, de saber quando permanecer, e sempre sendo guiados pelo Senhor. Lembrando lá do filme que eu falei no começo, eu falei, né, que o grupo foi enviado para poder resgatar o soldado Ryan. O capitão Miller era o comandante dessa equipe que foi chamada. Eles, ao longo do percurso, alguns já morreram no caminho, até chegarem ao soldado Ryan. Quando eles chegam ao encontro com o soldado, eles falam que ele foi enviado de volta para casa. E ele pergunta: mas por que eu fui enviado de volta para casa? Eu quero lutar, eu quero servir o meu país. Ele fala: ordens do general. Todos os seus irmãos morreram, eles querem que você volte para você poder ficar com a sua mãe. E no meio disso tudo, eles precisam enfrentar mais um embate. Estão chegando as tropas alemãs e eles precisam lutar. E o capitão Miller vira e fala para o Ryan: nós vamos lutar, mas você vai para casa. E no meio do confronto, praticamente todo aquele grupo, acho que só sobra um, dos que foram resgatar o soldado Ryan morre. Inclusive o capitão Miller. E o Ryan consegue encontrar com o capitão um pouco antes da morte. E o capitão vira para ele e fala: faça por merecer. E morre. E o que era esse faça por merecer? Faça por merecer a vida que ele recebeu. Faça por merecer a salvação que ele recebeu, porque ele foi salvo da guerra. E quando ele volta, a gente volta para o presente, aquele idoso que está sentado do lado de uma lápide é o próprio Ryan, 50 anos depois, sentado ao lado da lápide do capitão Miller, se lembrando de como aquele homem entregou a própria vida para que ele pudesse viver. E ele vira para sua esposa e pergunta: eu fiz merecer a vida que eu recebi? E ela diz: sim, você fez. É interessante porque na ilustração eu falei que Jesus era como um general que envia a equipe. Mas Jesus também é o capitão que vai com a equipe. Jesus é aquele que entrega a própria vida para que nós possamos ser resgatados. E Ele nos deu uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida em que no final a gente tem que olhar: eu fiz por merecer a vida que eu recebi? Eu vivi a vida cristã em fidelidade e perseverança como eu deveria ter vivido? E que o nosso grande anseio seja chegarmos na presença do Senhor e Ele falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você perseverou até o fim. A nossa vida é uma vida cheia de desafios. Jesus nos envia para o mundo para que nós possamos pregar, ensinar e cuidar das pessoas. Que nós possamos cumprir essa missão com perseverança,
com fidelidade, sabendo que o Senhor Jesus, Ele nos envia, mas Ele também está conosco em cada momento. Que sigamos em frente. Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bendita palavra. Agradecemos porque um dia nós fomos alcançados por Cristo Jesus. Esse Senhor que se entregou para que nós tivéssemos a vida. Esse Senhor que nos envia de volta ao mundo em missão, para que mais pessoas sejam alcançadas, salvas, para que Tua palavra seja pregada, para que a vida cristã testemunhe que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva. Nos abençoa, Deus, para que possamos perseverar até o fim, para que sejamos fiéis até o fim, sabendo que o Senhor nos envia, mas o Senhor está conosco até o fim. Obrigado, Deus, por esse tempo aqui juntos. Que o Senhor continue a nos falar nesses dias. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.